Graças a Deus, irmãos, eu posso estar aqui mais uma vez trazendo a saudação da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso bendito Rei. Estamos neste momento para dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, né, para que nós possamos é, nos alegrar, nos alimentar com a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando e, se Deus quiser, concluindo o estudo no capítulo 14. Claro que eu não vou me expandir o máximo, mas vou procurar transmitir para vocês de maneira que vocês possam dar uma continuidade maravilhosa à palavra do Senhor. No capítulo 14, né, de Apocalipse, que eu poderia até dizer o Evangelho, ou dar um título como se fosse assim, o Evangelho na tribulação, né? Quero falar um pouco sobre as primícias do reino, né? E capítulo 14, se você quiser, se você gostar de acompanhar, abra sua Bíblia e vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu estarei lendo com vocês, ok? No verso 1 até o 5, diz assim: Olhei, e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. 144.000. A selagem dos 144.000 israelitas, nós já observamos, já falamos, já estudamos sobre ela no 7º capítulo do livro de Apocalipse, juntamente com a companhia dos santos da tribulação, que serão ressuscitados dentre os mortos. A ressurreição não é vista nesse vídeo de hoje, não é vista nesse momento. Já falamos bastante em vídeos anteriores, né? E não é visto também aqui no capítulo 14. E por quê? Porque não diz respeito, o nosso estudo agora não diz respeito à terra. Já os 144.000 permanecem neste mundo. Eles ficam aqui. Então, são mencionados novamente na história narrada do ponto de vista da terra. Lembram que eu falei isso? Do capítulo 4 ao capítulo 11 de Apocalipse é do ponto de vista celestial. E do 12 ao 16 é do ponto de vista da terra, né? O selo, evidentemente, é o nome de Deus estampado em suas frontes. Normalmente, fariam parte da igreja. Eu acredito que você até estivesse com essa pergunta para me fazer. Mas por que fariam parte da igreja? Porque serão alvos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que os santos da tribulação. Eles serão alvos. Eu estou colocando no futuro, que ainda, para mim, ainda é futuro, para você também, é lógico, né? Mas nós estamos falando de um livro que trata exatamente disso, do futuro da igreja. O motivo por que não se acham entre os salvos no céu é que não foram mortos, eles não morreram, não foram arrebatados também, né? Se converteram depois do arrebatamento.
não haveríamos de supor, não haveríamos de acreditar que o anticristo estaria matando os judeus na Palestina. E por que não? Porque, irmãos, ele nesse período estará firmando um pacto com eles. Então não os estará matando com certeza. E nesta mesma cena, neste momento em que nós estamos vivendo aqui, que eu vivo aqui no meu coração, neste momento, meus irmãos, em que procuro vislumbrar essa cena, eu posso vê-los unidos em cântico com os santos que estão no céu. É isso que está aqui na minha mente neste momento. Os israelitas redimidos sobre a terra cantarão, acompanhados por música tocada no céu. Opa, como é isso? Isso é do jeito que só Deus pode fazer. Só Deus sabe fazer. Só Deus sabe explicar, né? Todos os salvos, nos céus e na terra, unir-se-ão assim em um grande culto de adoração. A palavra que nós lemos diz que eles são castos. E o que vem a significar esta palavra? Eu acredito que todos nós temos uma ideia do que seja casto, na verdade. Agora, o emprego da figura do adultério e da fornicação para denotar infidelidade espiritual é muito comum na Bíblia Sagrada. E o oposto, naturalmente, denota fidelidade espiritual. Casto é um vocábulo que se pode aplicar tanto aos homens como às mulheres. Paulo, o apóstolo, ele usa essa palavra com o mesmo sentido. Isso em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, que ele diz assim, olha, visto que que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, se é virgem é pura, mas a Bíblia fala isso, virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E isso deixa subentendido isenção de impureza e de infidelidade. Existe ainda um outro pensamento incluído nesse termo, se o considerarmos, vamos dizer, literalmente. Porque a maioria dos expositores, dos estudiosos, insistem que deveríamos fazer isso literalmente. Nós precisamos notar, no meu pensamento, que tais homens não se contaminaram com mulheres. Ora, então, se considerar isso literalmente, eles alegam, não, então terão que ser solteiros? Não. Porque isso não significa que não serão casados, porque estar casado não é estar contaminado. O mal mais evidente que caracterizou os dias de Noé, antes do dilúvio, foi a contaminação com mulheres. Isso foi a causa do dilúvio. Poderíamos ir mais longe, mas não vou agora nesse momento, falando sobre os nefilins. Isso vou deixar para outro momento. Jesus, ele asseverou que os últimos dias seriam idênticos aos dias de Noé. E talvez tenhamos aqui alguma coisa das condições morais daquela época futura. Eu estou falando agora da futura, não da de Noé. Porque, assim sendo, não ter se contaminado com mulheres seria sinônimo de ser um crente autêntico. Quando são castos, quer dizer, são crentes autênticos, são crentes verdadeiros, são crentes fiéis no Senhor, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. São crentes no Senhor Jesus. Quando nós lemos as palavras, ou melhor, a palavra primícias, nós podemos pensar o seguinte, que Jesus foi o primogênito, a primícia da ressurreição. E esses 144 mil
serão as primícias, veja bem, irmãos, do Israel redimido. A selagem dos mesmos marcará o começo da 70ª semana de Daniel. Formarão o núcleo terreno que receberá o rei quando ele vier, quando Jesus vier. Eles serão a comissão de recepção. Como será pregado o evangelho durante a tribulação? Eu gostaria de chamar a sua atenção, se você quiser, pode acompanhar comigo aí. Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, bem na minha frente aqui. Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Evangelho eterno. Eu quero chamar a atenção, porque muitos falam de evangelho eterno, evangelho do reino. Irmãos, na verdade, existe apenas um único evangelho. Paulo, o apóstolo, fala sobre meu evangelho, coloquem entre aspas. Mas não se trata de um outro evangelho, porque Paulo disse: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, você conhece bem esse versículo, não conhece? Vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele fala isso em Gálatas, capítulo 1, verso 8, e o que é bem conhecido dos irmãos. Esse anjo do céu, pois, não pregará um outro evangelho. Poderá haver várias adaptações às condições e aos tempos, mas o próprio evangelho, quer seja o evangelho do reino, quer seja o evangelho da graça, quer seja, como Paulo disse, entre aspas, o meu evangelho, ou o evangelho eterno, é boas novas de salvação através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que o evangelho significa. Qualquer que seja a forma como você chame, só existe um evangelho. O evangelho eterno será pregado durante todo o tempo em que o anticristo estiver perseguindo os santos. E será através dessa pregação que os santos se multiplicarão sobre a face da terra. Nenhuma pregação será feita pela igreja apóstata. Nenhum trabalho missionário será feito pelos que forem salvos. Não. Isso seria mesmo impossível debaixo das condições que estarão vigentes na época. A pregação será feita dos céus. Pode me chamar de doido, de maluco, de herege, do que for. Será feita dos céus pelos redimidos, pelos que foram arrebatados. Que é isso, pastor? Que é isso? Que é isso nada, irmãos. Da terra, tais redimidos serão iguais, parecidos com anjos. Não se esqueça de que a palavra anjo significa mensageiro. E esses mensageiros podem atingir qualquer porção da terra em pouco tempo. Estarão se cumprindo as palavras proferidas por Jesus em Mateus 24:14. Palavras que você conhece, eu acredito que até de cor, não é verdade?
e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Ponto. Então virá o fim. A mensagem, é lógico, será adaptada à época. Será a advertência acerca dos castigos que sobrevirão, bem como a penalidade dirigida aos que receberem a marca da besta. Seu conteúdo lembrará as pregações sobre o suplício nas chamas do inferno, que muitos hoje julgam antiquadas. Esses anjos serão enviados do céu imediatamente após o arrebatamento, ao ser aberto o primeiro selo. O cavaleiro do cavalo branco não simboliza nada mais, nada menos do que o evangelho sendo pregado. No céu, parecia que um cavaleiro montado em um cavalo branco saía para vencer e conquistar. Não é assim que fala quando abre-se o primeiro selo? Mas, do ponto de vista da terra, parecerão mensageiros angelicais. Meus amados, muitos pensam, mas que é isso aí? É anjo sim que está pregando? Não, irmãos. Se não me falha a memória, eu não vou procurar agora na minha Bíblia, não. Se eu estiver errado, depois eu peço perdão a você, tá bom? Se não me falha a memória, é Hebreus 2, verso 5, que diz que aos anjos foi negado pregar o evangelho. Então não pode ser anjo. De maneira alguma. De forma alguma. O primeiro mensageiro, meus amados, anuncia a aproximação do julgamento para breve e conclama os habitantes da terra a adorarem ao Deus que fez os céus e a terra, o mar e os fundamentos das águas. A ciência vem preparando o mundo para a adoração ao anticristo. A teoria da evolução não permite a ideia de Deus, a não ser uma modalidade de divindade que seria produto dessa mesma evolução. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e os homens estão querendo fazer hoje um Deus à sua imagem e semelhança. Não é? Até dentre os cristãos. Eles querem que cada um que você perguntar tenha um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Eu acho que Deus é isso, Deus é aquilo, aquilo outro. Ele não quer saber do Deus da Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é amor. Não diz que o amor é Deus, diz que Deus é amor. Mas diz também que Deus é fogo consumidor. Mas cada um quer ter um Deus à sua imagem. Não, Deus é tão bom que não vai jogar ninguém no inferno. Mas Deus que é bom também é justo. E não seria justo deixar sem castigo aqueles que fizeram mal, que pecaram e que viveram como se Deus não existisse. Não, irmãos. Não. A chegada de um super-homem, estou me referindo ao anticristo, evidentemente, será saudada como o aparecimento de uma divindade em um novo nível. Ora, o anjo anuncia que Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e está prestes a impor o julgamento contra este mundo incrédulo. O anjo menciona especificamente essas 4 coisas que Deus fez. Essas serão as 4 primeiras coisas que serão afetadas quando vierem tais julgamentos. O primeiro anjo adverte os habitantes da terra que
estão vivendo em um mundo criado por Deus e que acima deles se estende um céu onde Deus habita, e que o Senhor está prestes a enviar terríveis pragas sobre aqueles que querem corromper a terra, o mar e as fontes d'águas. No verso 8 do capítulo 14, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 8. O segundo mensageiro, irmãos, anuncia a queda da Babilônia. Isto também é profético. A queda da Babilônia ocorrerá imediatamente antes da vinda de Cristo. Não confundam arrebatamento com a vinda de Cristo, já expliquei isso. Caiu a grande Babilônia. É o método bíblico de anunciar com antecedência este evento futuro. Dá uma olhadinha lá em Isaías capítulo 21, verso 9. Eu estarei lendo ainda Apocalipse 14, de 9 a 11. Você quer ler comigo? Me faça essa gentileza, leia comigo. Para você ver que eu não estou distorcendo nada. Do 9 ao 11, no capítulo 14. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O terceiro mensageiro adverte o povo a respeito da besta. O mundo inteiro poderá ouvir essa advertência e provavelmente milhares de pessoas que, em realidade, nunca se tornarão cristãos legítimos, ou cristãos, para corrigir aqui o português, cristãos legítimos, de algum modo evitarão receber a marca da besta. Entendeu o que eu quis dizer? Eu quis dizer que milhares de pessoas que, na verdade, nunca se tornarão cristãos legítimos, cristãos verdadeiros, milhares dessas pessoas, de algum modo, elas evitarão receber a marca da besta. Em Apocalipse 14, verso 12 e 13, está escrito assim, me acompanhe aí, por gentileza. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão, ou os acompanham, para ser exato como está na Bíblia.
Apocalipse 14, verso 12 e 13. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé em Jesus, ou a fé de Jesus, fé em Jesus. Do ponto de vista do céu, esse mensageiro parecia um cavaleiro. E agora nós vemos a obra do cavaleiro, do cavalo branco, conforme os habitantes da terra o veem. O mundo não verá nem os seres viventes e nem os 4 cavaleiros, porque são realidades, preste atenção nisso, são realidades celestiais que para os povos da terra parecerão anjos voando pelo meio do firmamento. O período em que isso ocorrerá será a tribulação imediatamente depois do arrebatamento. Essa pregação resultará na salvação de um inumerável exército de pessoas provenientes de todas as nações, ou melhor, de todas as raças, línguas, povos e nações. Repetindo, provenientes de todas as raças, línguas, povos e nações. Aqui, pois, é que se encontra a perseverança daqueles que possuem fé em Jesus. O evangelho que será pregado, então, será o mesmo que hoje espalhamos por onde quer que nós andamos. O mesmo evangelho que eu prego, o mesmo evangelho que você prega, o mesmo evangelho que o irmão Bruno Félix prega e outros irmãos, pastor Paulo Júnior e outros. O mesmo evangelho, irmãos. Ou seja, salvação mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Durante a tribulação, milhares de crentes morrerão no Senhor. E nessa sessão do Apocalipse, pois, nós os vemos morrendo. No relato do ponto de vista do céu, nós já os vimos ressuscitados. Me espanta isso. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. E quando, logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas fala de Jesus subindo aos céus. Né? Em Apocalipse, a gente vê Jesus se dirigindo ao Pai para receber o livro selado com 7 selos, chegando numa nuvem. E Lucas, no Evangelho, diz que ele subiu numa nuvem. Você já reparou? Se eu saio, vamos fazer aqui uma comparação muito ruim da minha parte, mas eu acho que você vai entender o que eu quero dizer. Se eu saio de São Paulo para ir ao Rio de Janeiro de ônibus, eu vou chegar no Rio de Janeiro em um ônibus. Se eu saio de avião, eu chego em um avião. E agora, entre aspas, se eu saio de nuvem, eu vou chegar de nuvem. Jesus subiu sobre uma nuvem e chegou ao céu numa nuvem. E uma das coisas que mais me maravilha na Escritura Sagrada é que Daniel, muitos séculos antes de Lucas escrever, ele fala do Senhor chegando no céu. É uma coisa maravilhosa. Ele fala desse acontecimento. Isso é glorioso, isso é espantoso. São coisas que as pessoas às vezes não param para meditar, mas coisa gloriosa, gostosa, é meditar na palavra do Senhor. Irmãos, o Dr. Billy Graham costumava dizer
quando era cristão, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Eu me lembro disso. Ele costumava dizer isso. Irmãos, nós podemos pensar como será poderosa essa pregação por parte dos santos. Poderosa por parte dos santos que terão ido para o céu. Uma pregação que produzirá um reavivamento de âmbito mundial. Embora confessar a Cristo, então, nessa época, venha a significar morte quase certa. Durante o período da tribulação, toda a pregação deverá ser efetuada dos céus. E o motivo é óbvio. Ué, pastor, por que motivo? Irmãos, é óbvio. Não haverá igrejas que preguem e tenham culto durante o reinado de Satanás. Não haverá pregação em salões ou em praça pública. Não haverá missionários evangélicos para serem enviados a países longínquos. E, não obstante, o mundo inteiro será avisado e bem informado no curto espaço de 3 anos e meio. O que nós não fizemos em milhares de anos será feito em 3 anos e meio. E essa pregação provavelmente cobrirá toda a terra de uma só vez. Parece estranho, pelo menos para mim, que tantas pessoas insistam que os 144 mil é que se ocuparão da pregação do evangelho naqueles dias. Eles estarão vinculados a Israel. De outro modo, não poderiam ser as primícias. Cristo é as primícias da igreja. Se aqueles judeus, pois, se aventurassem a sair da Palestina, seriam mortos instantaneamente. Não existe uma única palavra em todo o livro de Apocalipse que diga que esses 144 mil tenham pregado o evangelho aos gentios. Alguns deles talvez preguem na Palestina. O Apocalipse não faz menção do fato, porque é um livro que concerne especificamente, como eu disse lá desde o início do estudo, especificamente à igreja e não aos judeus. Mas Jesus, quando enviou seus discípulos em excursão missionária, deu-lhes instruções que poderiam ser aplicadas a esse período futuro, dizendo-lhes: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Confira, abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e dando uma olhadinha no verso 23. Eu gostaria de ler com você agora. Hoje o nosso vídeo não é longo. E você vai poder ver e rever várias vezes. Quero que você leia comigo capítulo 14 de Apocalipse, do verso 14 ao verso 20. Nós estamos nos minutos finais e eu creio que posso ir até devagar aqui. Olha, olhei. E eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de um homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem:
O que foi que ele gritou? Continuo lendo a Bíblia. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Aleluia! Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que têm a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, chegamos a um momento em que temos visões do Armagedon ou do Armagedon. Isso fará parte da pregação anunciada pelos mensageiros. Trata-se de algo ao mesmo tempo profético e visual. O firmamento serviu de tela, como que um grande filme, mostrando os acontecimentos. Foi projetado na tela para que todos pudessem ver. Verdadeiramente será uma prédica, uma pregação, uma palavra poderosa, mas é justamente o que se poderia esperar quando os santos têm todos os meios ao seu alcance e não têm dificuldades com que se preocupar. O cumprimento, meus amados, desta profecia acontecerá quando do derramamento das taças, que haverá de seguir-se imediatamente. Elas culminam com aquilo que se tornou conhecido como a Batalha do Armagedon. Em Apocalipse 16, verso 16. Embora o Armagedon venha a ser apenas o lugar, preste atenção, o lugar de mobilização dos exércitos da besta. Poderá haver luta ali, mas a batalha decisiva será travada fora da cidade, ou seja, Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. 1.600 estádios equivalem a cerca de 250 quilômetros. 250 quilômetros. Eu sei que você se perguntou quanto era aquilo. Isso será parte do filme que será projetado no firmamento. Trata-se de uma cena altamente simbólica, mas que será bem compreendida por quem estiver olhando. Existem muitas referências no Antigo Testamento a esse grande zênite da história do mundo. E uma dessas passagens, muito parecida com a que acabamos de transcrever, encontra-se na profecia de Isaías. Se você quiser abrir a sua Bíblia, espera um instantinho. Isaías, capítulo 63. Sim, 63. Apenas os 6 primeiros versículos. Depois você pega um lápis e uma caneta, um papel, para anotar umas referências que eu vou dar para você. Que eu vou concluir
dentro de poucos minutos, esse vídeo. Isaías, capítulo 63, de 1 a 6, está escrito assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa o lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porquanto o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Aleluia! Grande vitória do Senhor Jesus. Grande vitória do Senhor Jesus. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-me no meu furor, derramando, perdão, eu estou lendo a palavra de Deus, derramando por terra o seu sangue. Verso 6. Eu tenho uma pregação de mais de 1 hora sobre esse versículo. Foi uma das pregações com que eu mais pude sentir a presença de Deus e me emocionar. Nem me lembro se já postei no YouTube, mas se não tiver postado, eu vou postar. Porque, irmãos, esse momento é um momento de grande glória. Mostra quanto o Senhor trabalhou. Mostra quão grande vitória o Senhor teve e tem e terá, tendo sempre, eternamente. Eu quero deixar para vocês, agora, ao concluir esse estudo, algumas referências que eu peço a você para estudar. Estude Ezequiel, capítulo 39. Estude todo o capítulo. Sim, todo o capítulo. Estude também Joel, capítulo 3, do verso 9 ao verso 16. E estude o primeiro capítulo de Sofonias. E peça ajuda ao Espírito Santo para que ele abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender a palavra de Deus como ela é e possa ser edificada por tal conhecimento. Grande é o Senhor e poderoso para salvar. Que Deus te abençoe, meu amado. Se você quiser se agradar a ti, deixe seu comentário nesse vídeo. Aqui foi o capítulo 14, o próximo vídeo será já o capítulo 15, que vai falar sobre a preparação para as 7 últimas pragas. Deus te abençoe. E se você gostou ou quer me ajudar, põe aí o seu likezinho, ó, porque me ajuda, sim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Também vai me ajudar, porque o YouTube conta muito com isso. Quanto mais likes, quanto mais comentários, mais tempo eu ganho para pregar. Antigamente só podia fazer vídeos até 15 minutos. Hoje eu posso fazer até de 2 horas. Você pode me ajudar a pregar o Evangelho, me ajudar a ensinar a palavra de Deus conforme eu tenho aprendido do Senhor. Se você não concorda comigo, não tem problema. Você não é obrigado a concordar. Mas ore por mim. Se você enxerga coisas mais do que Deus tem me feito enxergar,
Então, ore a Deus para Deus me mostrar também. Eu não sou sabe-tudo, não. Eu sou apenas o pastor Aragão, uma pulga no deserto. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.